Os tecidos se originam no meristema, baranananá. As células meristemáticas são bem pequenas, indiferenciadas. Isso é muito importante, tá? Então, por que o núcleo tem que ser relativamente grande? Olha, porque você tem uma alta divisão celular. Os principais meristemas primários são o câmbio e o filogênio. Aqui eu acho que é com I, na verdade. Mas enfim, isso aqui são secundários, né? Então, ele inverteu aqui, ó. E aqui ele fala de meristema apical. Meristema primário e secundário permaneceram não realizando meiose, não. Mitoses, porque eu não tô formando gameta. De novo, não. A partir dos meristemas diferenciam-se os muitos tecidos permanentes, alguns bem especializados, outros mortos. Os permanentes, parênquima, tegumento é da epiderme, né? Tegumento vem de pele. Tecidos secretores, mecânicos e tecidos condutores. Então, certo. Darwin. No corpo vegetal, os primeiros tecidos a passarem pelo processo de diferenciação celular primário... Não. Veja, vai diferenciar quem está mais em torno do que quem está mais interno. Então, seriam primeiros de revestimento. O crescimento secundário, câmbio vascular e filogênio. Perfeito. Lembrando que o fundamental são aquelas porções do meristema primário e secundário. Colênquima e esclerênquima são tecidos que apresentam células com paredes espessas, sendo que esclerênquima tem células mortas. Perfeito. Monocotiledôneas e dicotiledôneas, que não crescem em espessura, apresentam um arranjo... Ora, primeiro teria que crescer, e segundo que as duas, ambas não têm, só as monocotiledôneas. Então, tá errado. Parênquima é um tecido abundante no corpo vegetal, é a maior parte. Lembram lá? Células vivas, teririri, pode ser, porque é o amilífero, clorofiliano e assim por diante. 7. Tá falando dos ventos, que quando... Tá, vamos ler. O vento pode fazer com que a copa da árvore se balance, sem necessariamente o galho se romper, mas se tem a ruptura desse galho, as plantas têm a capacidade de retomar o crescimento. Os tipos de tecidos que promovem sustentação e flexibilidade. Se eu estou falando de sustentação, esclerênquima e colênquima. Né? Se eu estou falando de ramos e caules aqui, e a flexibilidade, colênquima. Por que aqui o xilema também tá? Porque o xilema é célula morta. Nós vamos falar ainda de hormônios vegetais, tá? Aqui já tá falando de hormônios vegetais, mas nós vamos falar. Como se dão o surgimento e o crescimento do novo ramo em plantas danificadas pelo vento? Você diminui o nível de auxinas, que a gente chama comumente de aia, e isso aumenta a divisão celular nas gemas axilares, tá? Mas a gente vai falar mais pra frente no capítulo 18. Órgãos vegetativos e reprodutivos. Flores são formados por viticilos florais protetores representados pelo gineceu e pelo androceu. Bom, protetores seria, né, o cálice e a corola. Engraçado, nem falou de flor nesse capítulo ainda, mas tudo bem. A condução da seiva bruta não se dá pelo floema, se dá pelo xilema. As células das meristemas apicais do caule da raiz originam tecidos meristemáticos primários, ok? Representados pela epiderme, meristema fundamental e câmbio vascular, não. Procâmbio. Aqui a epiderme tá certo, né? Que é a protoderme, sim. Os feixes vasculares no caule dos representantes de monocotiledôneas encontram-se espalhados pelo parênquima fundamental. Lembra que a gente comentou que essa disposição vai ser bem importante? Então, sempre dicotiledôneas, imagine que é mais organizado. A estrutura de uma folha é composta pela epiderme superior, parênquima clorofiliano palissádico, que é aquele bem juntinho, lacunoso, epiderme inferior. Fechou. A disposição dos vasos que vai ser diferente entre mono e dicotiledôneas e das nervuras. 9. Floresta de mangue tem glândulas de sal, que tem na folha, que pode excretar sal, blá, blá, blá. Por que eu sei que essa aqui é a axial, que é o
a face superior. Porque olha a organização aqui, mais juntinha, mais espalhada, né? Então vamos lá. Como mostrado no corte transversal, isso aqui na verdade é um corte longitudinal, né? Porque o corte transversal seria de assim, esse corte que eles fizeram de assim, ao longo da folha. Observe a ilustração, indique onde está localizada a estrutura responsável pela função. É uma glândula que expele sal. Então, vamos lá. Não pode estar na superfície axial. Entre 2 e 3. É o contrário do que eu falei. Tem que estar na superfície axial. Por quê? Acho que faz sentido, sim. Porque esse aqui tá falando da cutícula. A cutícula tá secretando alguma coisa. O estômago seria para troca gasosa. Tá. Então, não seria a epiderme abaxial, nem perto do parênquima palissádico, até porque não faz sentido. A epiderme abaxial seria depois. Adaxial é a mesma coisa que abaxial. Hipoderme não faz nem sentido. Então tá, então desculpem. Quando eu tô falando de glândula, faz mais sentido que fique em cima. Ok. No que diz respeito ao cajueiro... Cajueira do Brasil, tá? O fruto é macio, piriforme, comestível. Cuidado, o caju é um pseudofruto. A castanha do caju, ok, é o fruto. Suas folhas são simples e pecioladas. Quer dizer que não são compostas. Cada um é uma lâmina. Raiz pivotante, por quê? Porque é uma árvore, portanto, tem meristema primário e secundário, tem dicotiledônea. E ó, tá falando aqui da castanha. Então, fechou.